Alô galera, bem-vindos a mais uma aula do canal do Portal Físio. Meu nome é Felipe Serenza e hoje vamos falar sobre um assunto que eu gosto bastante, a dinamometria isocinética. Eu separei essa apresentação, esse é um vídeo um pouquinho mais longo do que os outros que a gente tem no canal, em vários assuntos importantes. Primeiro a gente vai relembrar um pouquinho dos tipos de contração e explicar o que é uma contração muscular isocinética, o que é esse conceito isocinético. Eu vou relembrar o conceito do torque, que causa um pouquinho de confusão para muita gente. Vou falar dos parâmetros de análise que a gente tem desse aparelho isocinético, das indicações, das contraindicações e como que a gente faz a interpretação dos dados desse aparelho. Então vamos lá. Vamos relembrar primeiro dos tipos de contração. Basicamente, a gente tem dois tipos de contração. As contrações isotônicas, que a gente pode subdividi-las em contrações concêntricas e contrações excêntricas. E qual que é a diferença desse tipo de movimento? São movimentos dinâmicos. A concêntrica é quando a gente aproxima as inserções musculares e a excêntrica é quando a gente afasta as inserções musculares. Então, normalmente a gente usa a contração concêntrica para acelerar ou para gerar o movimento e a contração excêntrica é para frear o movimento, ok? E nós temos também as contrações isométricas, que é quando a gente contrai o músculo para manter uma posição. Normalmente a gente usa esse tipo de contração durante o nosso dia a dia para manter uma postura, ou para segurar um objeto, ou para algo desse tipo. E a gente tem as contrações isocinéticas. Na verdade, o conceito de isocinético ele se aplica às contrações isotônicas, tanto concêntricas quanto contrações excêntricas. Se vocês lembrarem no slide passado, eu não falei em nenhum momento de velocidade. E o conceito de contração isocinética vai justamente no quesito velocidade. É uma contração muscular dinâmica, ou seja, isotônica, com velocidade constante. E essa velocidade ela é mantida por um aparelho externo, que é o dinamômetro. E qual que é a diferença na prática de uma contração isotônica e de uma contração isocinética? E eu vou dar um exemplo aqui para vocês da cadeira extensora, que é muito utilizada tanto na reabilitação quanto em academias. Então, o que acontece na cadeira extensora? Vamos observar essa foto aqui. Aonde que a maior força é aplicada? Em que momento do movimento? É quando a pessoa está com o joelho em extensão. É aqui onde está sendo gerado o maior torque. E o que acontece nesse momento? A gente está numa desvantagem mecânica. O quadríceps ele fez a contração e ele está numa posição encurtada. Então, por isso, ele não tem condição de gerar a máxima eficiência mecânica dele. Então, você tem o maior peso nas contrações isotônicas ou a maior sobrecarga mecânica no momento que o músculo está em desvantagem mecânica por esse posicionamento de encurtamento. Então, aqui a gente pode observar, quando a pessoa está em extensão, a máxima força está sendo aplicada e a gente tem um quadríceps que já está contraído, já está encurtado. E a gente tem os aparelhos isocinéticos. Então, o aparelho isocinético, qual que é a grande vantagem dele? O torque ele vai sendo gerado de acordo com a força que a pessoa aplica no equipamento. Então, esse torque, a gente vai avaliando o máximo de força em toda a amplitude de movimento. A gente vai avaliar a força, ou torque, na verdade, tanto em angulações onde não existe uma grande vantagem mecânica, então no comecinho do movimento, onde você está com o músculo muito alongado ali na cadeira flexora, extensora, ou no final do movimento, quando a pessoa está com o músculo encurtado. Mas também, e a parte mais importante, ele vai avaliar o torque, ou essa capacidade muscular, no ponto de maior vantagem mecânica. Ok? Então a gente vai ter uma avaliação da capacidade muscular em toda a amplitude de movimento. A gente vai exigir o máximo do músculo durante toda a amplitude de movimento. E está aqui a grande graça do equipamento isocinético. Mas o que ele mede? Eu acho que eu já dei um pouquinho de spoiler para vocês. O equipamento ele mede torque. Muitas vezes a gente fala força, mas é uma maneira de dizer, tá? É força de expressão. Na verdade, o que ele mede é o torque. E vamos relembrar o que é o torque? Acho que a gente teve isso no ensino médio, mas isso pode ter ficado um pouco perdido na cabeça da galera. Então, eu vou ler a descrição mais simples que eu encontrei para vocês. Ó. O torque, a gente pode encontrar também como momento de força, só como momento, é a mesma coisa, tá? É o produto. O que é um produto? É a multiplicação da força vezes a distância perpendicular até o eixo do movimento.
Isso aqui é o importante, ó. E ele expressa a eficácia de uma força para girar uma alavanca. Se a gente for pensar no corpo humano, nossas articulações funcionam basicamente como alavancas e as forças, né, musculares, forças da gravidade, etc., geram movimentos rotacionais. Então, a gente é uma série de alavancas que geram torque a todo momento. Então, medir torque faz muito sentido. Concordam comigo? Então, vamos lá. O que é o torque? É a força vezes a distância aonde está sendo aplicada a força do eixo do movimento. Aqui a gente consegue entender bem. Vamos pensar nesse movimento tão comum, tanto num processo de reabilitação, quanto numa academia, por exemplo. Então a pessoa está erguendo, fazendo uma elevação frontal, uma flexão de ombro, com 5 quilos. Okay? Então aqui no comecinho do movimento, ó, qual que é a distância do eixo, né, perpendicular do aonde está a força e o eixo do movimento. Aqui a gente tem 50 centímetros. No meio do movimento, quando a gente chega a 90 graus, o peso é o mesmo, continua sendo 5 quilos, obviamente. Só que a distância agora é de 60 centímetros. E quando a gente está lá em cima, quase no final da amplitude de movimento, essa distância diminui para 30 centímetros. E o que a gente observa na prática? Aonde que você vai ter a maior sobrecarga muscular? Onde que vai estar mais pesado? Onde que você vai estar dependendo mais da parte muscular? Obviamente, nessa posição a 90 graus. E agora a gente vai entender matematicamente o porquê isso acontece. Então lembrem, torque é força vezes a distância. Então nesse primeiro momento aqui a gente tem 30 centímetros de distância vezes os 5 quilos. Então a gente tem um valor de 150 newtons por centímetro. Nessa segunda ocasião aqui, onde a gente está a 90 graus, a gente tem os mesmos 5 quilos, então a força é a mesma, só que o comprimento do braço de alavanca, a distância, é o dobro, são 60. Então a gente tem 5 vezes 60, 300 newton por centímetro. Então vocês conseguem observar que o torque que a musculatura do ombro tem que gerar para se manter naquela posição, ou quando ele passa naquela posição, é o dobro de quando ele está embaixo? Isso na prática fica muito claro quando você vai fazer o exercício, né? O comecinho é fácil, quando chega no meio da amplitude fica difícil e o final fica fácil de novo. E tudo isso acontece por causa do torque. Agora vocês entendem matematicamente o que está ocorrendo. Agora eu vou mostrar para vocês no aparelho isocinético, ok? Então aqui a gente tem o dinamômetro, que é o torquímetro, de médio torque. A gente tem uma parte do aparelho que é o braço de alavanca, que a gente coloca de acordo com o tamanho da perna da pessoa. Isso é tudo muito bem padronizado. Mais pra frente, se vocês quiserem, deixa aí nos comentários que vocês querem que eu mostre o passo a passo da colocação do paciente, do passo a passo bem pormenores ali de como faz a avaliação. Deixa aí nos comentários que eu posto um próximo vídeo mostrando esses detalhes. Mas enfim, esse braço de alavanca a gente coloca de acordo com o tamanho do paciente e aqui é o sensor onde vai ser gerada a força. É onde está preso na perna do paciente, o paciente vai gerar o movimento e é ali que a gente vai medir. E como que a gente vai medir? O torque? Da mesma maneira. A gente vai multiplicar a força que o paciente vai estar gerando no sensor vezes o tamanho do braço de alavanca. E até por isso a gente considera ele uma medida de força indireta, porque um dos componentes da medida é a força muscular que o paciente vai gerar. Mas na verdade o que o dinamômetro mede é o torque, ok? E aí em cima do torque a gente consegue fazer uma série de cálculos que eu vou mostrar a seguir. Outro conceito bem interessante é que eu falei que a velocidade é constante, mas essa velocidade ela pode variar de acordo com o programa que você colocar. Então aqui eu coloquei 3 exemplos, não são só essas velocidades angulares que a gente pode ter na dinamometria isocinética, mas essas são velocidades muito utilizadas, principalmente na articulação do joelho, ok? Então a gente tem a 60 graus por segundo, que é uma velocidade bem lenta. Okay? E o que a gente pode fazer uma analogia? Por que a gente usa velocidades diferentes? Pensem nessa foto. Esse garotinho empurrando a mãe dele num carrinho. Esse carrinho ele está andando bem devagar, ok? Então, como o carrinho está andando bem devagar, a criança consegue empurrar esse carrinho com toda a força que ela tem. Então, em velocidades baixas, a gente consegue gerar toda a força disponível para aquele grupo muscular. Agora pensem em velocidades a 180 graus por segundo, que é uma velocidade intermediária. Então, vamos pensar nessa foto. O carinha que está empurrando o carrinho ali, ele está correndo, mas não está correndo na máxima velocidade, está dando aquele trote ali e está empurrando o carrinho. Ele consegue empurrar o carrinho com força? Sim. Mas ele consegue empurrar com toda a força que ele tem?
Já não, porque ele está correndo atrás do carrinho. Então essa é uma velocidade intermediária, que depende um pouco da velocidade e depende um pouco da força. E a gente tem uma velocidade mais alta, um exemplo aqui, 300 graus por segundo. Então imagine esse carro da Fórmula 1 acelerando e os mecânicos tentando empurrar esse carro, um carro muito rápido. Os mecânicos vão conseguir gerar bastante força, empurrar esse carrinho com bastante força? Não vão conseguir. Eles vão conseguir gerar uma forcinha bem leve. Só que eles vão depender, né? Eles vão ter que ter muita velocidade para conseguir desempenhar o teste. Então, vamos fazer uma analogia. Por que a gente usa cada uma dessas velocidades? Para avaliar o quê? Certo? Para avaliar qual parâmetro? Então, se a gente quer avaliar a força muscular, a força bruta mesmo, sem ligar para potência, para velocidade, a gente vai usar o quê? Velocidades mais baixas, onde a gente consegue gerar a força máxima. Então, se a gente quer avaliar a força do joelho, principalmente, a gente usa a velocidade 60 graus por segundo. Já se a gente quer avaliar um componente força mais com o componente velocidade juntos, a gente usa normalmente velocidades intermediárias, que aí a gente tem a potência, um cálculo de potência mais aproximado. E quando a gente tem uma velocidade muito alta, a carga muscular, a sobrecarga muscular é muito baixa. E o que a gente avalia com a sobrecarga muscular baixa? A resistência, ou a gente faz um número de repetições muito alto. Tá? Então, normalmente, quando a gente quer fazer um protocolo para avaliar a resistência da pessoa, a gente usa velocidades angulares mais altas. E para que serve tudo isso? Tem um monte de utilidade, mas eu separei algumas que, na minha opinião, são as mais importantes e é o que eu mais uso no meu trabalho. Um dado muito importante é que ele dá dados normativos. O que é um dado normativo? A gente consegue levantar isso na literatura, tá? Por exemplo, uma faixa etária entre 20 e 30 anos, homens, tem mais ou menos essa força. Mulheres, entre 20 e 30 anos, entre 30 e 40. Então a gente tem uma ideia, claro que isso não é preciso, mas tem uma faixa ali onde as pessoas se colocam. Então a gente consegue avaliar bem esse paciente, a gente consegue treinar, a gente consegue classificar se o desempenho dessa pessoa no teste foi abaixo do que é esperado para aquela faixa de idade, por exemplo, para o sexo, claro, que a gente tem que dividir isso muito certinho, mas a gente consegue classificar se está normal, está dentro daquela faixa, ou se está muito abaixo, ou se está muito acima. A gente consegue avaliar as curvas, eu vou mostrar isso para vocês. A gente tem alguns padrões de curva que ajudam a gente na reabilitação, a direcionar a reabilitação desse paciente. E é muito importante porque é um dado muito objetivo, muito preciso, então a gente consegue verificar a eficácia do tratamento ou de um treinamento que seja para um profissional de educação física, por exemplo. Ok? Então você vai lá, avalia o paciente, faz, claro que essa conduta, se a gente vai avaliar torque, força, tem que ser direcionada para isso, e aí depois de um tempo a gente reavalia e a gente consegue pegar de maneira muito precisa essas alterações durante o tratamento ou treinamento que seja. E quais são as grandes vantagens de usar um equipamento como o isocinético? O primeiro e o maior é que ele é um parâmetro absolutamente objetivo, é muito preciso. E isso dá muita força para ele. Outra coisa que é importante é que ele é um parâmetro, além de objetivo, ele é reprodutível. Então, se o paciente for lá várias vezes na semana e não tiver nenhuma mudança de treinamento ou dor, alguma coisa, esses valores vão ser muito próximos uns dos outros. Claro que isso muda um pouquinho de articulação para articulação, mas na articulação do joelho, que é onde mais utilizado o isocinético, esses parâmetros são bastante reprodutíveis, bastante confiáveis. E a gente consegue controlar de maneira bem personalizada uma série de variáveis. Então a gente consegue controlar o número de repetições, o tempo de descanso, o número de séries. Então isso a gente consegue personalizar muito bem de acordo com a avaliação ou com o treinamento que a gente quer fazer. Mas ele tem algumas desvantagens também, são grandes desvantagens. A primeira e mais importante é o alto custo. Esses equipamentos eles são importados, então quando a gente vai comprar um equipamento desse, a gente, com o dólar nas alturas como está hoje, esse equipamento que já era caro, ficou muito, muito, muito caro. E toda a manutenção dele, de peças, esse tipo de coisa, tudo isso é muito dispendioso. E até por isso a gente tem poucos equipamentos desse tipo por aí, em clínicas. Normalmente a gente vai encontrar esses equipamentos dentro de universidades ou de grandes centros esportivos. Ele não está tão disseminado nas clínicas aí pelo Brasil. Outra desvantagem é que ele avalia a capacidade muscular durante um movimento uniplanar. Então eu dei o exemplo ali da avaliação do joelho, ele vai avaliar a extensão e flexão do joelho, mas de maneira ali uniplanar. E quando a gente vai extrapolar isso para o nosso dia a dia,
nossos movimentos, a movimentação humana, ela não é uniplanar e ela não é uniarticular. Então aqui eu estou dando o exemplo de um chute de um atleta, a extensão do joelho é parte importante desse movimento. Só que além da extensão do joelho, você tem a flexão do quadril, a movimentação da perna contralateral, a movimentação do tronco. Então o movimento ele é muito mais complexo. A velocidade isocinética, ela tem aquelas vantagens que eu falei para você, que a gente consegue avaliar a capacidade muscular durante toda a amplitude de movimento, mas o que a gente faz em velocidade isocinética? Nada, né? E outro problema da velocidade é que, apesar de ter velocidades bem altas, como 300 graus por segundo, quando a gente vai analisar, por exemplo, um chute ou um gesto esportivo do arremesso, a velocidade angular que o ser humano atinge durante esses gestos é muito maior do que o equipamento isocinético é capaz de gerar, ou do que a pessoa é capaz de fazer no isocinético por estar preso, ser um movimento ali nada funcional. Okay? E por tudo isso que eu falei, ele não é funcional. A gente não funciona, o ser humano não funciona em velocidade isocinética. Os movimentos humanos eles não são uniplanares e o custo é uma barreira óbvia. Então a gente tem que pesar muito bem. Tem uma série de vantagens do isocinético e uma série de desvantagens e a gente tem que entender isso para a gente usar ele muito bem. E quais são as aplicações? Agora eu vou falar das articulações principais onde a gente pode utilizar. No quadril é super legal para utilizar. A gente pode fazer tanto as avaliações de flexão, extensão e adução e abdução. Dá para você fazer em pé ou deitado. Os valores de reprodutibilidade e confiabilidade são melhores quando a gente faz o teste deitado, ok? Mas existe também essa possibilidade de fazer em pé. O que é largamente utilizado é para articulação do joelho, para extensão e flexão do joelho, é onde a gente tem bastante dado normativo, a gente tem bastante literatura já, então é onde a gente acaba usando de maneira mais certeira, né? É um dado melhor ali, onde a gente consegue trabalhar mais em cima. A gente pode usar para o tornozelo também, usa bem para flexão plantar e dorsiflexão, para inversão e eversão, se você vai ver no próprio aparelho, na descrição do Biodex, que é o quem produz o aparelho, esse aparelho especificamente, ele coloca lá que dá para fazer inversão e inversão. É um pouquinho difícil de fazer, porque a inversão e inversão não são movimentos uniplanares, mas dá para fazer também, está descrito, você encontra alguns trabalhos. Mas é melhor fazer mesmo a flexão plantar e a dorsiflexão. A gente tem no ombro também algumas aplicações para as rotações interna e externa, tanto do lado do corpo quanto a 90 graus de abdução do ombro. A gente consegue avaliar a adução e abdução, a flexão e extensão. É um pouco mais versátil o ombro, dá para a gente avaliar várias coisas, mas a gente perde um pouquinho da confiabilidade e da reprodutibilidade quando a gente vai comparar com o joelho. A gente pode fazer também cotovelo, flexão e extensão, bem tranquilo para fazer. Punho, flexão e extensão. Como é uma articulação muito menor, com uma amplitude de movimento pequena, é um pouquinho mais difícil de fazer, mas é possível também. Bom? Tem um módulo extra que é para avaliar a coluna. Eu confesso que eu não utilizo na prática, mas existe. A gente pode avaliar tanto a força quanto a propriocepção da coluna, tá? O senso de posicionamento. Estou aqui mais para curiosidade, mas não tem tanta aplicabilidade clínica, na minha opinião. E existem outros equipamentos isocinéticos que tentam fazer movimentos mais funcionais. Aqui, por exemplo, simulando o movimento de natação, o movimento de agachamento, mas na prática também são muito menos usados esse tipo de equipamento. E quais são os parâmetros de análise que a gente tira desse equipamento? O principal, pico de torque. Mas a gente também usa o trabalho, a potência, a relação agonista-antagonista e o índice de fadiga. E eu vou tentar explicar melhor para vocês o que cada um desses parâmetros quer dizer e como que a gente entende eles. Então o pico de torque é muito simples. Então a gente vai pegar a curva, vai pegar o maior valor de torque que essa curva atingiu. Então não tem muito o que inventar. O maior valor da curva. A gente tem o trabalho também, que ele representa esse esforço, né, a energia utilizada durante o movimento. E como que a gente faz o cálculo do trabalho? A gente calcula a área debaixo da curva. Então o que está inserido dentro do trabalho? A velocidade que ele conseguiu fazer, certo? E a quantidade de tempo que ele conseguiu manter aquela força. A gente tem a potência, que é o trabalho sobre o tempo. Então onde que a gente vai chegar? Trabalho é igual ao torque versus deslocamento. Se a gente dividir o tempo pelo deslocamento, a gente vai ter que torque é igual a velocidade. A gente vai ter que potência é igual a torque versus velocidade.
Então, são variáveis diretamente proporcional. Se o torque sobe, a potência sobe. Se a velocidade sobe, a potência sobe. E normalmente a gente utiliza então para isso velocidades intermediárias, onde a pessoa consegue gerar muito torque e tem um componente de velocidade junto. A gente analisa também a relação agonista-antagonista. E como a gente faz isso? A gente pega o pico de torque extensor e o pico de torque flexor. Aqui, por exemplo, é um gráfico de joelho. Então, primeiro a gente tem o pico de torque extensor e aqui a gente tem o pico de torque flexor. E o que a gente vai pegar? Normalmente a gente usa o torque, pode usar o trabalho e a potência também. E a gente vai fazer a relação agonista-antagonista que a gente mais usa é da coxa, ok? Para o joelho, que é isquiotibiais, quadríceps. E qual que é essa relação ótima? É de 60%. Então vamos dar um exemplo. Aqui a pessoa atingiu 100 newtons. E aqui a pessoa atingiu 40. Qual que é essa relação? É de 40%. Eu não falei para vocês que é de 60%? Então esse paciente ele tem uma relação IQ baixa. Por quê? Porque os isquiotibiais estão muito fracos perante o quadríceps. A gente também tem o índice de fadiga, tem mais de um jeito de calcular o índice de fadiga, mas o que mais utilizado na literatura é quando a gente pega o trabalho do primeiro terço e a gente compara com o trabalho do terço final, ok? Então a gente faz uma porcentagem. Então vamos colocar aqui que o trabalho aqui foi 100 em verde e aqui o trabalho foi 90, ou seja, caiu 10%. Então o índice de fadiga nesse caso, nesse exemplo que eu dei, seria de 90%. A gente também tem o índice de simetria, que a gente trabalha em cima do pico de torque também, que é um dado super importante. Vou dar um exemplo para vocês. Imagine que naquela avaliação de joelho que eu mostrei para vocês, no membro inferior direito, ele gerou 50 Nm de torque, e no membro inferior esquerdo, ele gerou 60 Nm. Qual que vai ser esse índice de simetria? De 83%. O índice de simetria a gente vai variar também de população e de literatura, mas ele sempre gira em torno de uma diferença entre 10% e 15%. Então, nesse exemplo aqui, ó, essa diferença é de 17%. Então, esse índice de simetria estaria um pouquinho baixo. E a gente também tem o padrão da curva. Vou tentar mostrar isso para vocês. Ó, olha um exemplo. Um exemplo hipotético, tá? Um paciente com 3 meses de PO de LCA. A gente vê duas curvas aqui, uma azul e uma rosa. A azul é o membro que ele não operou e o rosa é o membro operado, ok? Então o que a gente observa? Ó? O pico de torque dessas duas curvas é muito próximo, ok? Então o máximo de força que ele consegue gerar está muito próximo. Mas o que a gente consegue observar? Que na perna que não é operada, essa contração muscular acontece de maneira muito harmônica. A curva é lisinha, tanto na subida quanto na descida. E a outra curva, você vê que ele tem essas, que a gente chama de, parece uma fibrilação, né? Ele não consegue manter uma contração muscular adequada, ele tem um déficit de recrutamento muscular, provavelmente, esse paciente. Então, isso é importante, o paciente que tem esse tipo de curva, isso é muito legal para a gente levar para reabilitação. Qual o tipo de exercício que a gente vai fazer para tentar melhorar um paciente que tem esse tipo de curva? Que ele tem esse déficit de controle ali, de recrutamento muscular. Aqui um outro exemplo mais grave, por exemplo, um paciente já com uma lesão crônica de LCA de mais de 10 anos. A gente pode observar que tanto o membro não envolvido quanto envolvido não tem uma curva muito harmônica, mas quando a gente vai observar a curva do membro envolvido, você vê que ele tem bastante dificuldade de gerar torque, e quando ele está ali no máximo de torque que ele consegue gerar, ele tem uma curva bastante desorganizada. Isso diz muito pra gente que esse paciente tem um déficit de recrutamento muscular muito importante. Aqui é um outro padrão de curva, por exemplo, que pode acontecer numa lesão meniscal. Deixar bem claro para vocês, a gente não pega essas curvas e dá diagnóstico, ok? Elas são só padrões que podem aparecer. Então o que acontece aqui? A gente tem uma curva normal do membro não operado em azul e do membro que tem a lesão meniscal. Você começa a subir o torque e em um certo grau de amplitude de movimento ele sente dor e você tem uma queda abrupta. Então é como se fizesse um dente na curva. Isso pode acontecer também, por exemplo, com uma disfunção femoropatelar ou com uma lesão de cartilagem. Então o paciente ele começa a subir a curva, começa a gerar força e chega num determinado grau de amplitude de movimento, ele tem dor, para de fazer a força, então a curva cai abruptamente, mas aí
passou aquela angulação que ele tem dor, ele começa a gerar força de novo e a curva volta mais ou menos ao normal. Então tem esse dente também. Então isso é comum em acontecer em patologias que o paciente tem dor em uma amplitude de movimento muito específica. Então pode ser dor femoropatelar, pode ser uma lesão de cartilagem já propriamente dita, uma lesão meniscal. Tudo isso pode aparecer com esse perfil de paciente. Esse aqui é o laudo que sai daquele equipamento que eu mostrei para vocês, que é o Biodex. Então, como é que a gente vai analisar? A gente tem o pico de torque, que eu falei para vocês, o dado mais importante. Aqui é dos extensores de joelho, aqui dos flexores de joelho. Aqui a diferença de um lado para um outro em porcentagem. Aqui a gente tem o pico de torque normalizado pelo peso, divide pelo peso e multiplica por 100 para ter uma porcentagem, que aí fica mais justo para a gente comparar pessoas diferentes. Então, se a gente vai comparar o Zezinho, que tem 70 quilos, com o Joãozinho, que tem 110 quilos, normalmente a pessoa mais pesada, mais alta, vai conseguir gerar mais força. Mas quando você corrige, faz essa correção por peso, você consegue ter uma correção mais justa. Aqui a média, né, de força, o trabalho total, a média do pico de torque, que a gente vai fazer várias repetições, então vai pegar o pico, todos os picos e vai fazer uma média. Esse é um valor que a gente usa bastante, tá bom? Também. E a relação agonista-antagonista. Nesse caso aqui, entre quadríceps e isquiotibial. Então aqui só para ficar mais claro para vocês, ele fez 225 Nm de quadríceps e 102,8 de flexor. Então isso dá uma relação de 46%. Lembra que eu falei? O ideal, próximo de 60%. Aqui ele tem uma relação baixa, porque os isquiotibiais estão muito fracos perante o quadríceps. A gente também tem esses gráficos, aqueles gráficos que eu mandei, em cada laudo esses gráficos aparecem. Então a gente tem tanto os gráficos de curva, para a gente analisar como que está essa contração muscular, e os gráficos de déficit, para a gente saber a diferença do lado direito, do lado esquerdo, do lado operado e não operado, do lado lesionado e não lesionado. E agora eu vou dar um exemplo de como que a gente pode utilizar. Imagine um PO de LCA. Então a gente vai pegar sempre o pico de torque. A gente vai analisar tanto a curva, como que está essa curva, quanto a média ou o pico de torque total. Outro dado que a gente vai usar é o índice de simetria entre os membros. Então a gente vai pegar o lado operado e o lado não operado. Como que a gente utiliza? Quando esse paciente está com 3 meses de PO de LCA, qual que é nosso objetivo? É que esse índice de simetria alcance 70%. Então imaginem, esse paciente ele operou o joelho esquerdo. Quando a gente foi fazer o teste, no joelho direito ele chegou a 100 Nm e no joelho esquerdo ele chegou a 70 Nm. Qual que é esse índice? 70%. Então esse paciente conseguiu atingir o que a gente acha ideal. Quando a gente já pensa lá em 6 meses para dar alta para esse paciente, aí o sarrafo sobe um pouquinho, ele precisa atingir 85%. Então se ele continuar no direito fazer 100 Nm, ele precisa atingir 85 Nm para ele atingir o índice de simetria ideal. Outra coisa que a gente usa a partir do pico de torque, relação isquiotibial quadríceps, ou relação IQ. E essa relação ela varia de 60% a 70%. Quando a gente usa em velocidades baixas, 60 graus por segundo, é 60%. Tá? Então vamos lembrar, aquele mesmo paciente, ele fez 100 graus de quadríceps e fez 50 de isquiotibial, por exemplo. Aí qual que é essa relação IQ? De 50%. Então essa relação IQ está baixa porque os isquiotibiais estão fracos perante o quadríceps, tá bom? E a gente usa todos esses dados como critério tanto de evolução de conduta. Então, por exemplo, com 3 meses ele atingiu esse 70%, a gente libera esse paciente para fazer uma série de coisas. Como critério para alta também, isso é bem importante. Lá com 9 meses, quando a gente costuma dar alta para o paciente retornar ao esporte, esses são dados muito importantes. Existem algumas contraindicações também desse tipo de teste, mas são contraindicações genéricas, como qualquer outro tipo de teste de força. Então a dor é uma contraindicação relativa. Se o paciente tiver uma dor muito aguda, muito intensa, que impeça que ele faça ou que dificulte muito o exercício, o teste, isso é uma contraindicação relativa. A fase aguda de algumas lesões, porque você pode piorar esse quadro. Fraturas em fase de consolidação, obviamente, você vai gerar uma força de cisalhamento dependendo do tipo de fratura que você tiver durante o teste. Lesão de tecido mole em fase de cicatrização, pelo mesmo motivo.
A gente não pode colocar em risco o paciente para fazer um teste, óbvio. E uma redução de amplitude de movimento. Isso também é uma contraindicação relativa, que, por exemplo, o joelho, se o paciente tiver 0 de extensão e tiver 90 graus de flexão, isso é o suficiente para que a gente consiga fazer esse teste de maneira adequada. Agora eu queria deixar um recado para vocês. Primeiro, fazer um agradecimento. Tudo que eu aprendi de isocinético, eu trabalho hoje no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, então eu sou muito grato ao hospital. Eu trabalho com avaliação funcional lá, trabalho assim, toda semana a gente faz bastante avaliação funcional. Eu tenho que agradecer 2 amigos meus do HC, que é a Aline Miranda, que hoje é presidente da Abrafito, minha parceira ali de Abrafito, me ensinou tudo também sobre isocinético, e o Luciano Fonseca, que quando eu entrei no HC também foi meu mentor ali no isocinético, me ensinou bastante coisa, me ajudou a treinar. Hoje ele é professor lá da Universidade Federal de Minas Gerais e me deu uma super força. Se não fosse por eles, eu não ia saber nada de isocinético. E eu tenho estudado aí, tenho trabalhado aí desde 2014, 2015, mais ou menos nisso. Mas meus parceiros aí, meus mentores me ajudaram bastante. Se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo. Então eu vou pedir para você, se inscreve no canal, porque a gente está gerando bastante conteúdo. Toda semana tem coisa nova. Ativa o sininho, que aí você vai receber novas notificações de maneira rápida. E não deixe de seguir a gente também no Instagram. Um abraço!